Aline Lopes Murilo, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da USP, e eu estou aqui a convite dos colegas da revista Cadernos de Campo para colaborar com o projeto Pensar o Coletivo, que tem como proposta difundir o conhecimento produzido pela antropologia e aproximá-lo a temas candentes do debate público. No dia 31 de março, devido à pandemia do coronavírus, o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Justiça assinaram uma portaria conjunta que autoriza hospitais a encaminharem cadáveres a cemitérios sem a necessidade da emissão de certidão de óbito, na hipótese de ausência de familiares ou pessoas conhecidas do falecido, ou em razão de exigência de saúde pública. Instigados pela notícia, os colegas da revista me convidaram a pensar relações entre a portaria e um fenômeno que eu tenho acompanhado desde 2016 em função da minha pesquisa de doutorado: o desaparecimento forçado e a consequente impossibilidade de realização de ritos funerários pelos familiares dessas vítimas. No Brasil, o tema encontra centralidade nos casos de mortos e desaparecidos políticos da ditadura militar. Nesse período, os aparelhos repressivos estatais utilizaram meios ilegais de repressão política, entre eles o ato de fazer desaparecer corpos dos militantes de organizações, sindicatos e partidos políticos contrários ao regime, principalmente por meio da ocultação de cadáver. Embora suas famílias reivindicassem exaustivamente informações sobre o paradeiro de seus entes queridos, o Estado se recusou e continua se recusando a fornecer-lhes esclarecimentos sobre a localização de seus familiares desaparecidos. As circunstâncias conhecidas permitem presumir que grande parte dos militantes desaparecidos durante o regime foram assassinados e sepultados em valas como indigentes. Contudo, as incertezas que saturam a situação do desaparecimento e a ausência do funeral implicou a vivência cotidiana do que a antropóloga Ludmila Catella chamou de uma morte inconclusa. Embora a burocracia brasileira tenha emitido documentos que registram desaparecimentos como os desaparecidos como mortos da população brasileira, e mesmo para aqueles que estão convencidos da possibilidade da morte, a privação do período do luto e dos rituais que condensam o tempo da dor e da resignação diante das transformações causadas pela perda provocam uma espera angustiante e permanente pelo retorno do ente querido. A falta de informação sobre a vida ou sobre a morte passou a fazer parte da rotina das pessoas com laços com os desaparecidos, que passaram a constituir procedimentos diários de espera e de busca por muitos anos. Além disso, embora o relatório da Comissão da Verdade reconheça os desaparecimentos como crimes de lesa humanidade cometidos no período, o Estado brasileiro não abriu espaço para investigação sistemática desses casos de desaparecimento. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que a experiência dos familiares desaparecidos políticos na ditadura ilumina dois pontos sobre o contexto atual: a autorização do sepultamento e da cremação de corpos mortos sem a presença dos familiares aponta para a possibilidade de novos casos de desaparecimento de pessoas. Igualmente, as medidas excepcionais para o sepultamento e cremação de corpos durante a situação de pandemia do coronavírus ameaçam o direito ao luto e à verdade sobre os mortos, colocando em risco uma série de parâmetros que mantêm a continuidade da vida em sociedade. Então, eu gostaria de terminar marcando aqui a importância de fortalecer o debate sobre o desaparecimento de pessoas à vista dos procedimentos excepcionais adotados para os casos de sepultamento durante a pandemia e os perigos e implicações que eles podem nos trazer enquanto sociedade, uma vez que, além de enfrentarmos a perda de amigos e familiares devido à pandemia, sem a garantia do rito fúnebre e da despedida, corremos o risco de provocar um número massivo de novos casos de pessoas desaparecidas no Brasil.